do versículo de número 23. A partir do versículo 23. Versículo 23 diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou aí na Bíblia pode dizer achei. Quem não encontrou, me ajude. Ajuda aí, irmão. Está do lado aí, misericórdia. O que é isso? Vamos ajudar o irmão aí. Graças a Deus tem no telão aqui, né? Você pode ficar despreocupado. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Diz assim Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler todos comigo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, pastor Flávio já orou por nós, mas eu quero bater no peito e dizer: ser propício a mim, pecador. Pai, eu não tenho justiça própria nenhuma, Pai. Eu sou totalmente dependente da Tua graça, Pai. O Senhor nos lavou no sangue do Cordeiro. E é por isso, Deus, que nós ousamos adentrar a sala do trono, confiados, Deus, ó Pai, que fomos declarados justos pela fé, por causa da obra de Jesus. Obrigado, porque a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E todos os nossos pecados foram perdoados. Louvado seja o Teu nome. Mas se não bastasse essa bênção maravilhosa de livrar-nos da culpa, do peso, ó Deus, do pecado, porque Cristo morreu por nós, Tu nos adotaste, ó Deus. Tu nos fizeste Teus filhos amados, ó Pai. E das mãos do Senhor ninguém nos arrebata. Muito obrigado pela grande salvação que o Senhor nos dá. E pela presença graciosa do Senhor na nossa vida. Te louvo por essa amada igreja, nessa importante região da cidade de São Paulo, para que ela experimente um verdadeiro avivamento em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor salve almas, ó Deus. Quero orar, Deus, ó Pai, por esses condomínios aqui na frente, Deus, ó Pai. Que o Senhor coloque uma agonia no coração do povo lá e traga o povo para a igreja em nome de Jesus. Que pessoas comecem a aparecer aqui, dizendo ao pastor Flávio: eu senti necessidade de Deus e corri para cá. E que aqui elas sejam convertidas pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, salva muito o povo e aviva a Tua obra nessa igreja. Em nome de Jesus. Ó Deus, exalta Cristo aqui. E agora, Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Tu não me deste essa palavra por acaso. Então, Deus, fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Queridos irmãos, no ano de 2020, eu vivi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Naquele ano foi o ano da pandemia, ano de extremo desafio para todos nós, e naquele ano faleceu meu pai. Foi como se um pedaço do meu coração fosse arrancado. Foi como se uma espada ficasse fincada no meu coração. E eu não tive tempo de chorar muito, porque era pandemia. Hoje na Unida nós somos 4 pastores, mas à época éramos 2. E o meu pastor auxiliar, reverendo Camargo, muito amoroso, já tem 75 anos. Então ele não podia sair. Então quem ficou na linha de frente fui eu o tempo todo. Mas aquele ano foi um ano de grande luto espiritual para mim. E um ano de luto, e eu não podia abrir o coração com a igreja, porque estava cuidando da igreja na pandemia. Mas eu durante meses passava madrugadas orando e lutando e falando: Senhor, eu não entendo os Teus desígnios. Mas depois de 10 meses, um irmão querido da igreja, um diácono da igreja, me mandou uma música. E no dia que eu ouvi aquela música, eu chorei todas as minhas últimas lágrimas. E ali eu fui curado. Naquele tempo de grande tempestade. A música diz assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele
está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele a glória para sempre. Amém. Irmãos, eu cantei esse cântico umas 10 vezes, chorei tudo que tinha que chorar, levantei curado, porque o nosso Deus é o Deus que cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo nas nossas maiores tempestades. Nesse texto que lemos, nós encontramos o Senhor Jesus e os discípulos numa grande tempestade. Mas pasme comigo, aquele dia foi o dia mais apoteótico do ministério do Senhor Jesus na Galileia. Ele acabou de pregar simplesmente o maior sermão da história, e desceu do monte e curou um leproso, curou o servo de um centurião, curou a sogra de Pedro. A sogra de Pedro serviu, provavelmente fez um almoço maravilhoso e cuidou dele durante a tarde. E no final da tarde, na porta da casa de Pedro, houve uma manifestação de avivamento, porque centenas de pessoas estavam ali. Jesus abriu os olhos dos cegos, abriu os ouvidos dos surdos, destravou a língua dos mudos, levantou paralíticos, libertou endemoniados. Havia um grande avivamento acontecendo ali. Provavelmente os discípulos pensavam: Cafarnaum vai ser a sede do reino de Deus. Mas quando eles estão no clímax daquele grande movimento, Jesus diz aos seus discípulos: passemos para outra margem. Já era fim de tarde, provavelmente noite. E quando ele disse isso, a palavra nos diz que um escriba, que era a mistura de um advogado, um teólogo, um exegeta do Antigo Testamento, ele disse para Jesus: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ninguém, irmãos, era tão preparado como o escriba entre os discípulos de Jesus. Mas Jesus diz para ele: as raposas têm suas covas, as aves dos céus ninhos, o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E esse homem não seguiu o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que outro dos seus discípulos disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E Jesus parece um tanto quanto duro, mas ele quer mostrar que ele é a prioridade da nossa vida. Ele diz àquele que o texto diz que é discípulo: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu porém vem e segue-me. O escriba não seguiu Jesus, mas o texto diz que esse moço era discípulo. E o versículo 23 que lemos diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa seguir a Jesus em todos os momentos da sua vida. E hoje a palavra de Deus, nos mostrando que os discípulos de Jesus o seguem, vai nos ensinar o significado de seguir a Cristo. Hoje nós vamos orar por avivamento, mas nós vivemos o avivamento como quem quer seguir a Jesus durante todos os dias da sua vida. Então a pergunta do texto para nós é: pastor, o que significa seguir a Cristo? Inicialmente a palavra de Deus nos diz que seguir a Cristo significa navegar no meio da tempestade. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Mantenha sua Bíblia aberta, versículo 23 e 24 diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 24, vocês, irmãos. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era batido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Em primeiro lugar, o texto nos diz que seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Depois daquele dia de grande avivamento, o Senhor Jesus soberanamente leva os seus discípulos para o meio de uma grande tempestade. O mar da Galileia, irmãos, está abaixo, 200 metros abaixo do nível do mar. Ele é
um grande lago, o lago de Genezaré, ou de Tiberíades, e vindo do mar, amados irmãos, Mediterrâneo, vem uma corrente forte de ar quente, vindas das montanhas geladas do Líbano a frio, e as duas correntes se encontram ali, e quando elas se encontram, se formam terríveis tempestades no mar da Galileia, a ponto de os judeus antigos terem uma superstição, na qual eles pensavam que o mar era a morada dos demônios, porque o mar ficava muito revolto e incontrolável. E nesse dia Jesus, na sua humanidade, ainda que homem sem pecado, ele é homem, precisa descansar. Então ele vai deitar na popa, no fundo do barco, e dorme profundamente, mas leva os seus discípulos para uma terrível tempestade. Os discípulos são homens do mar, mas a tempestade naquele dia é intensa demais. A Bíblia diz que o barco é varrido pelas ondas. Imagina, irmãos, ondas gigantescas se levantando e caindo no meio do barco, e o barco jogado de um lado para o outro. Eles pensam que vão morrer, e parece que Jesus não está nem aí. Mas não se engane, Jesus está no barco. Por mais que pareça que ele está dormindo, ele continua sendo soberano. Ele está no controle de todas as coisas. E se ele permitiu que você enfrente essa tempestade, é porque ele quer que você continue navegando, mesmo no meio da tempestade. Ah, querido amigo e irmão, nós precisamos entender que mesmo no meio da tempestade, o Senhor não nos abandona. O Senhor está ao nosso lado. Um dos hinos que eu mais amo no nosso hinário presbiteriano é o hino 108, Aflição e Paz. Esse hino foi escrito por um grande evangelista da cidade de Chicago, cujo nome é Horácio Spafford. Horácio era amigo do grande evangelista Moody. O grande evangelista Moody foi fazer uma campanha evangelística na Inglaterra e convidou o seu amigo para ir com ele. Mas Horácio, muito envolvido nos seus negócios, não pôde ir. E foi chegando o dia da conferência, Moody foi na frente, e a mulher de Horácio dizia: eu quero ir para a conferência, você está muito ocupado, você vai atrasar. Então ele disse para ela: vá, deu-lhe o dinheiro. Ela tomou um trem em Chicago, foi em direção ao leste dos Estados Unidos, tomou uma embarcação com as 4 filhas do casal. E quando ela rumava para a Inglaterra, amados irmãos, sobreveio no mar uma grande tempestade. O barco deles afundou. As 4 filhas do casal morreram. Quando ela chegou na Inglaterra, o melhor meio de comunicação era telégrafo. Então ela mandou uma pequena mensagem para o seu marido dizendo: houve uma grande tragédia, o navio afundou, nossas 4 filhas morreram, eu estou sozinha, por favor venha logo ao meu encontro. Aquele homem deixa tudo que está fazendo, corre para o leste dos Estados Unidos, toma uma embarcação e vai para a Inglaterra buscar a sua esposa. E quando ele chega no lugar exato no mar em que suas filhas foram sepultadas, o capitão do barco diz: aqui afundou o navio onde estavam suas filhas, elas estão sepultadas debaixo desse mar. Então Horácio vai para o seu gabinete ali no navio, para o seu quartinho, senta e escreve esse hino maravilhoso que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Você seria capaz de perder 4 filhas numa só vez e cantar: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmãos, mesmo que nós enfrentemos as maiores dificuldades desta vida, o Senhor está no barco da nossa vida, e Ele prometeu que nunca vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Às vezes parece que Ele está demorando a responder, mas não se engane, Ele está no controle, Ele está provando a sua fé. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para o mar revolto, não olhe para a sua própria incapacidade, mas olhe para Jesus que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Ele não perdeu o controle nessa tempestade, pelo contrário, Ele criou o vento, Ele criou o mar, Ele criou a tempestade, e Ele está presente na sua vida. Não se desespere, o Senhor vai consolar o seu coração.
Continue crente, continue avançando, continue navegando, mesmo no meio da tempestade. Você é um discípulo de Cristo. O que significa, pastor, seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Talvez você possa me perguntar nessa noite: querido pastor, o que mais significa seguir a Cristo? Em segundo lugar, o texto nos diz que seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. Irmãos, no momento da provação e do desespero, a primeira coisa que nós fazemos é voltar a orar. E agora os discípulos estão desesperados, pensando que vão morrer. E eles vão até Jesus na polpa do barco e o acordam desesperados, clamando. Versículo 25, leiam todos comigo, vamos lá? Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Amados irmãos, o mar revolto, a incapacidade humana, revela que nós precisamos do Senhor. E nesse momento então os discípulos são matriculados na escola da oração. Eles vão até Jesus angustiados e dizem: Senhor, salva-nos, perecemos. Muitas vezes, irmãos, o Senhor nos leva para a tempestade para que nós voltemos a orar, para que nós voltemos a buscar a sua presença, para que nós voltemos a ter comunhão com Ele. Talvez no momento da sua conversão você viveu o fogo do primeiro amor. Você não perdeu uma reunião de oração, não perdeu uma vigília, não perdeu uma reunião no lar. Mas de repente você foi sendo abençoado e Deus perdoou os seus pecados, te deu família, te deu trabalho, e você se acostumou, e você parou de orar, e você se esqueceu que precisava de ter comunhão com o Senhor. Então o Senhor te leva para uma grande tempestade, e nesse exato momento você corre para a presença de Jesus e diz: Senhor, por favor, me salva. Eu preciso da intervenção sobrenatural do Senhor na minha vida. Pastor, o que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é voltar a orar, é ser matriculado na escola da oração. Não dá para ser crente se você não ora. Não dá para você ser uma bênção se você não ora. Quem não ora é soberbo, irmão. Quem não ora confia na força do seu braço. Quem não ora acha que dá conta sozinho. Então o Senhor precisa te humilhar, te levar para a tempestade, para que você entenda o que Jesus disse: eu sou a videira, vocês os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim, eu nele, se dará muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Meus queridos irmãos, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos ensinar que se nós queremos experimentar avivamento, nós precisamos ser um povo de oração. Como diziam os pastores antigos: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Há mais de 15 anos atrás eu ouvi um grande pregador galês, irmãos, chamado Stuart Ollett, pregar um sermão maravilhoso. E ele contou sobre a história de um casal da sua igreja, que antes era singelo. Ele era pastor na Inglaterra nessa época, um casal pobre, mas de repente o marido estudou, fez faculdade, prestou um concurso público e começou a ganhar muito bem. E de repente, como ele tinha dinheiro, eles começaram a viajar por todo lado e começaram a faltar da igreja. E eles faltaram um dia, no domingo, assustados, não aconteceu nada. Então eles: vamos faltar outro. E de repente viajaram para todo lado, e quando voltaram para casa, já não precisamos mais ir para a igreja. E ficaram 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem aparecer na igreja. Depois a moça engravidou. Eles, ao invés de agradecerem e voltarem para a igreja, não aconteceu nada. Continuaram vivendo confiados na sua própria capacidade. Até que, depois de algum tempo, no final da gravidez, avisaram para aquela moça que o filho dela tinha uma hidrocefalia intensa. E quando o bebezinho nasceu, fincaram uma torneira na cabeça do bebê, para tirar líquido que ele tinha na cabeça. E quando aquele casal passou pela aprovação, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para a igreja. Eles voltaram a orar. Será que você vai ter que esperar o Senhor fincar uma torneira na sua cabeça, ou na cabeça de alguém da sua família, para você voltar a orar?
Hoje o Senhor está dizendo para você: busque a minha presença, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Nós precisamos orar, irmãos. Sem oração nada acontece. Eu vibro aqui com o pastor Flávio, nesse primeiro tempo aqui, no segundo ano no pastorado da igreja, buscando avivamento com vocês todos os dias. Eu tive a alegria de ser missionário no Chile durante 7 anos. E Deus nos deu a bênção com a nossa equipe ali de viver dias de reavivamento espiritual naquela denominação. Chegamos eu e Cleuzinha nos primeiros anos, e chegamos depois a ser 10 casais de missionários e esposas. E quando nós chegamos ali, a igreja chilena, irmãos, era muito influenciada por liberalismo teológico e liberalismo ético. Mas quando eu fui para o Chile, um pastor mais velho do meu presbitério, no dia da ordenação me abraçou e falou assim para mim: pastor Flávio, filho, o segredo é um só. O segredo é a oração. E naquela época eu tinha lido um livro que contava a história dos inícios dos Estados Unidos da América, que quando eles começaram ali a Nova Inglaterra, eles construíam em cada uma das casas deles um quartinho de oração. Então, alguém perguntou para o reverendo Cotton Mather, pastor da igreja Primeira Congregacional de Boston, nos idos de 1700, o seguinte: pastor, o que vai acontecer com a América no dia em que nós pararmos de construir quartinhos de oração na nossa casa? E o pastor disse o seguinte: você vai ver a ruína moral da nossa nação quando nós pararmos de orar e pararmos de construir quartinhos de oração em nossa casa. E eu fui, irmãos, inflamado para o Chile ao ouvir essas experiências. E no nosso primeiro apartamento com minha querida Cleuzinha, a gente tinha um quartinho de oração. E ali eu entrava, chorava, invocava a presença do Senhor. E nós fizemos o seguinte: a igreja que eu fui pastorear, a igreja chilena era tão influenciada pelo liberalismo que em todo o país ela só plantou uma igreja de 50 anos. E eu fui ser pastor dessa igreja, no bairro Nobre de Santiago. Eu falei: Deus, essa igreja precisa de um avivamento. Eu não posso dar um avivamento, tem que ser o Senhor. Então eu comecei, irmãos, a orar com os jovens na quarta-feira. Santiago é muito mais gelado do que aqui, faz 5 graus abaixo de 0 às vezes. E eu orava com eles toda quarta-feira, 6 horas da manhã. Nós chegamos ali, tinha 15 jovens. Daqui a 6 meses já eram 75, para a glória de Deus. Nós criamos outra reunião de oração com eles antes da reunião dos jovens, no sábado. Mas nós também, irmãos, motivamos a igreja a vir na reunião de oração na quarta-feira. Se não bastasse, criamos uma reunião de oração com as mulheres na sexta-feira. Minha esposa conduzia com uma irmã essa reunião de oração. E nós desafiamos o conselho. E o conselho chegava todo domingo de manhã, porque o culto principal era às 11. Então o conselho chegava 9 horas na igreja. Nós tínhamos 1 hora de reunião de oração. E aí então, amados irmãos, tinha escola dominical, depois culto 11h15. E chegou o tempo que naquele primeiro semestre nós tínhamos 5 reuniões de oração. Irmãos, quando a igreja ora, pastor Flávio, Deus abre os céus e desce. E Deus começou a encher a nossa igreja, irmãos. Nós derrubamos a parede uma vez, depois a igreja lotou, tivemos que derrubar outra. E a igreja, irmãos, plantou outras 2 igrejas desse período que nós ali estávamos. E para a honra e glória do Senhor, a equipe de pastores brasileiros, em 10 anos que ali esteve, eu fiquei 7 deles, revitalizou as 6 igrejas mais fortes da denominação, foi usada para plantar outras 8 igrejas para a honra e glória do Senhor. Organizamos o seminário e formamos uma geração de 15 pastores chilenos. Mas tudo, irmãos, porque nós botamos a cara no pó e oramos. Eu preguei em São Paulo em 2011, era pastor em Brasília, pastor Flávio. Reverendo Canelhas me levou para pregar na Lapa, me levou numa daquelas cantinas italianas da Lapa, virou para mim e falou assim: filho, quem conheceu o reverendo Jorge era assim que ele falava. Qual foi o segredo do avivamento no Chile? Eu falei: pastor, foi avivamento? Eu nem sabia. Ele: foi, filho, Deus deu um avivamento para vocês. Eu falei: pastor, o segredo era o seguinte: nós éramos um bando de meninos que não sabiam de nada, e nós precisávamos de Deus, e nós precisávamos orar, e nós oramos, irmãos, e o Senhor abriu os céus e desceu. E é por isso que eu fico muito feliz, pastorzão, de vê-lo desafiando essa igreja a orar, porque quando a igreja se dobra assim, grandes coisas vão acontecer. Que Deus abra os céus e desça aqui, amém, meus irmãos? Que Deus faça de você um crente de oração, amém? Que Deus visite a igreja de Carvalho com um avivamento, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém? Então matricule-se hoje na escola da oração, e permaneça nela, para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém? Mas talvez você me pergunte nessa noite: pastor, o que significa seguir a Jesus Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade, é matricular-se na escola da oração,
Mas em terceiro lugar, seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. Seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. Assim diz a palavra de Deus no versículo 26. Eu vou ler uma vez, você segunda vez. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Vocês, irmãos, 1, 2, 3, vamos lá. Perguntou-lhes: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. O Senhor Jesus, irmãos, tem todo o poder sobre o vento e sobre o mar. Ele se levanta, amados irmãos, e pasmem, o mar é incontrolável. Jesus está revelando o seu poder e a sua glória como Senhor sobre tudo que existe. Ele quer revelar a sua divindade. Aqui ele demonstra que ele controla a criação e a natureza. Ele vai sair daqui e vai para Gadara, libertar um homem escravo de uma legião de demônios. São mais de 12 mil demônios dentro daquele homem. E o Senhor Jesus mostra que tem poder sobre demônios, sobre anjos, sobre tudo que existe. Então ele levanta para revelar a sua glória e diz: mar, acalma-te, vento, emudece. Imagina, irmão, você estando ali naquela situação e Jesus se levanta: mar, tranquilo, vento, psss. E nós sabemos que o mar se acalmou e o vento parou. Mas naquele momento ele olha para os discípulos e os repreende. Ele diz: por que vocês estão morrendo de medo? Homens de pequena fé, vocês esqueceram quem está dentro do barco da vida de vocês? Quem está no barco da vida deles é o próprio Deus, irmãos, feito homem sem deixar de ser Deus. João fala sobre ele, no início do seu evangelho, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus, ele era Deus, o Deus eterno está dentro daquele barco. Eles se esqueceram que quem está dentro do barco foi quem criou o mar, quem criou o vento, quem criou a tempestade. Então, quando você entende que quem está no barco da sua vida é o Rei da Glória, é o Todo-Poderoso Senhor, é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, então você não precisa se desesperar, porque o seu Senhor está no controle de tudo. Ele é o soberano dos soberanos. O vento e o mar o obedecem. Então não tenha medo, homem de pequena fé. Vença o medo pela fé. A Bíblia diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Irmãos, quando nós cremos no poder de Deus, o Senhor, amados irmãos, ama honrar a fé do seu povo. Quero contar um breve testemunho a vocês. Depois que nós saímos do Chile, Deus me deu a bênção, pastor Flávio, de pastorear no Guará 2 em Brasília. Ali Deus mandou um outro despertar espiritual na igreja. Jogamos o templo velho no chão, construímos um templo para 750 pessoas. Quando saímos dali, a igreja tinha 750 membros. Mas quando nós começamos, não havia dinheiro. E Deus fez um milagre, a igreja juntou um dinheiro. Mas quando chegou na hora do acabamento, acabou tudo. E nós tínhamos pedido um empréstimo de R$1 milhão para a IPB no ano de 2011. E aí o irmão que mandava o dinheiro falou assim: pastor, se eu mandar o dinheiro para o senhor, a igreja menor fica sem empréstimo. Eu falei: irmão, nós vamos aqui tocando, mas nós precisamos do empréstimo, é direito nosso. E eles nos passaram o empréstimo, amados irmãos, em 9 vezes. Então, de repente, eles não mandavam empréstimo, e chegou um dia que todo o dinheiro da igreja acabou. No acabamento acaba tudo. E aí o presbítero, confiado que o empréstimo, a primeira parcela de 70 mil ia chegar, foi lá na casa de material de construção, pastor Flávio, comprou tudo o que precisava para começar o acabamento, e começou a tocar a obra. Eu falei: toca aí, meu presbítero. E aí chegou no dia de pagar, e o dinheiro não tinha chegado. E eu já tinha, irmãos já tinham emprestado 250 mil para a igreja, 300 mil, eu não tinha nem vergonha, não tinha nem condição de pedir mais nada para ninguém. E isso era uma sexta-feira, 3h da tarde, a tesoureira da igreja me liga, fala: reverendo, eu quero dizer para o senhor que vai entrar um cheque aqui de 60 mil, 4h da tarde, e não tem um centavo na conta, e o senhor inventou essa obra, então o senhor faça o favor de se virar e pagar esse cheque, pastor. Eu falei: irmã, eu não tenho. Eu falei: mas você crê que quem está conduzindo essa obra é o senhor?
Ela, pastor, eu creio. Eu falei, então vamos orar, vamos falar com ele. E nós oramos no telefone, Senhor, nós não temos. Nós não quisemos desonrar teu nome. Nós tínhamos uma promessa, o dinheiro não chegou. Então, Senhor, eu não tenho ninguém para pedir, eu só tenho o Senhor. O Senhor faz alguma coisa para nós. Nós cremos no teu poder, revela a tua glória. Irmãos, eu desliguei e continuei fazendo no gabinete o que tinha que fazer. 3h30 ela me liga, pastor Flávio. Pastor, caiu um cheque de 70 mil na conta, depósito da IPB. Pastor, eu falei, está vendo, irmã? A senhora não creu, mas Deus age, aleluia. Ela, pastor, é de 70 mil. Eu falei, pois é, paga os 60 mil e deixa os 10 mil aí, porque a igreja precisar no fim de semana, aleluia. O Senhor ainda dá com sobra. Então, meu irmão, pare de ser medroso, pare de olhar para o problema. O seu Deus não controla a história. Esse Deus maravilhoso não deu Jesus na cruz por você. Paulo em Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu por você, aquele que ele tinha de melhor, aquele que ele tinha de melhor, aquele que é um com ele desde a eternidade, se ele cravou o filho amado dele numa cruz, só para arrancar você do inferno, para te dar a vida eterna, para te dar paz com ele, você acha que ele vai deixar de cuidar de você, nesse problema que você está enfrentando? Que você, meu querido irmão, creia nesse Deus maravilhoso, que te amou e deu Jesus na cruz para te salvar. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. Seguir a Cristo, amados irmãos, é navegar no meio da tempestade. Mas seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. Irmãos, depois deste momento, quando o Senhor Jesus diz, mar acalma-te, vento emudece-te. Aqueles discípulos, irmãos, agora não estão mais com medo da tempestade, eles são possuídos. O texto paralelo a esse de Marcos diz que eles estão possuídos de grande temor. Agora eles têm mais medo do que da tempestade. Aqui no nosso versículo 27 diz, e maravilharam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles veem o que o Senhor faz, o Senhor os desafia a crer, e agora perplexos, eles olham para o outro. Imagina aqueles homens encharcados com a água do mar, eles lutaram com o mar a noite inteira, com os olhos estatelados, dizendo, uau, quem é como esse homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam perplexos. Jesus revela a sua glória. E aí a gente aprende aqui, em último lugar, que seguir a Cristo significa viver à beira da perplexidade. O que significa seguir a Cristo, pastor? Significa viver à beira da perplexidade. Prepare-se, irmão, para ser surpreendido por Cristo Jesus. Você, irmão, não sabe o que vai acontecer com você no dia de amanhã. Por mais que você não tenha as rédeas da sua vida em tuas mãos, mas você não está descontrolado, porque o Senhor controla a sua vida. Nada na sua vida acontece por acaso. E pasme comigo, se você anda com Jesus, você vai ser surpreendido. Certo dia os discípulos estão com Jesus, uma multidão ouviu o sermão a tarde inteira, só tem 5 pães e 2 peixinhos, ele ora, abençoa e multiplica o pão, e eles recolhem 12 cestos cheios de pães e de peixes. Lázaro morreu, irmãos, a situação é complexa, Maria está chorando, Jesus chora, as pessoas se perguntam, não poderia ele que abriu os olhos aos cegos ter impedido a morte de Lázaro? Jesus ouve isso e chora, e de repente Jesus manda abrir a sepultura, e Marta fala, Senhor, já está fedendo, é de 4 dias, e ele diz para ela, eu não disse para você, Marta, que se você crer, você verá a glória de Deus? Então Jesus manda abrir o sepulcro e fala, Lázaro, vem para fora. E lá sai Lázaro todo enfaixado. Jesus fala, manda desempachar. Ainda bem que ele falou Lázaro, irmão, porque se ele falasse assim, vem para fora, todos os mortos do mundo iam ressuscitar na mesma hora. Ainda bem que ele falou, Lázaro, vem para fora. O seu Senhor tem poder de acalmar o vento e o mar. O seu Senhor tem poder de ressuscitar mortos. O seu Senhor tem poder de salvar pecadores. Então, se você anda com Jesus, prepare-se para ser surpreendido por Ele, porque Ele vai manifestar a glória dele, e você vai dizer, uau, quem é
como este homem, que até o vento e o mar o obedecem. Meu amigo pastor Flávio, quando nós saímos lá de Brasília, Deus nos deu a bênção de receber naquela igreja um bom número de membros. Chegamos ali, a igreja tinha 80 pessoas frequentando, 10 anos tinha 750, e quando eu fui sair, eu sentei com a minha querida na frente da igreja, templo novo, bonito, e eu virei para ela e falei assim: Cleuzinha, o que eu fiz aqui? Eu não fiz nada, eu só abri o livro. E Jesus se levantou e andou no meio dessa igreja, e Ele fez todas as coisas. Quem faz todas as coisas é Ele, irmão. Quando o Senhor faz grandes coisas no nosso meio, é para revelar a glória dEle, é para que o nome dEle seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Então, quando Jesus age, você fala assim: uau, quem é como esse Senhor, que até o vento e o mar o obedecem? Minha oração é que o Senhor te surpreenda nessa noite, pastorzão. Que o Senhor te surpreenda, minha querida. Que o Senhor surpreenda você que está numa crise no casamento. Que Deus restaure o seu casamento em nome de Jesus, amém? E que você diga: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Você, mãe, que está orando pelo seu filho há tantos anos, seu filho longe do Senhor, minha oração é que Deus converta o seu filho em nome de Jesus. E você diga: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Você, meu querido irmão, que está lutando aí no seu trabalho, está num aperto financeiro danado, que o Senhor abra os céus e desça, abra novas oportunidades para você, e que você diga: quem é como esse Senhor, que até o vento e o mar o obedecem? Que o Senhor te surpreenda nessa noite, amém, meu irmão? Que o Senhor te deixe perplexo, que Ele revele a glória dEle, e que você diga: não há ninguém como Jesus, que cuida de mim, que me amou, que deu a vida na cruz para me salvar, que nunca vai me deixar, jamais vai me abandonar. Que nessa semana de avivamento o Senhor te surpreenda, que tudo aquilo que você tem colocado diante da presença do Senhor receba resposta, que você veja Deus abrindo os céus, derramando sobre você bênçãos sem medida, te visitando com um reavivamento, e que você fique perplexo com tudo que o Senhor fará na sua vida, porque a glória do Senhor vai se manifestar em você, amém, meu irmão? E você vai causar um impacto precioso, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Ao ouvir essa mensagem, eu quero lhe perguntar nessa noite: você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Você tem seguido a Cristo Jesus? Pastor, qual é o significado de seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade, matricular-se na escola da oração, vencer o medo pela fé, mas sobretudo viver à beira da perplexidade. Que o Senhor continue caminhando aqui na Igreja Presbiteriana de Aí Carvalho, que quando o pastor Flávio abrir esse livro no domingo, Jesus se levante e caminhe no meio da igreja, que Ele confronte os teus pecados, que Ele restaure a tua vida, que Ele salve os eleitos, que Ele transforme vidas aqui, e que todos digamos: quem é como esse Senhor tão glorioso, que até o vento e o mar o obedecem? Crê em Jesus e você será salvo, irmão. Crê em Jesus e você será transformado. Crê em Jesus e a sua vida vai ser abençoada. Que Deus faça de você, nessa semana de avivamento, um verdadeiro discípulo de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Posso orar pelo povo, meu amigo? Se você ouviu essa mensagem e diz: pastor, eu preciso navegar na tempestade, eu preciso ser matriculado de novo na escola da oração, eu preciso vencer o medo pela fé, eu quero ser surpreendido pelo Senhor. Fique de pé rapidamente, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Amanhã é dia de trabalho, então venha logo, né? Nós temos que orar por você. Amanhã todo mundo levanta cedo, 6 e pouquinho, alguns até 5 horas, 4:30 já estão em pé. Então chega para frente para dar lugar a quem vem. Fala assim: Senhor, eu preciso, Senhor, de graça para navegar na tempestade. Senhor, eu restauro a minha vida de oração, eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor, nessa noite. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu me perdoe, eu tenho sido incrédulo. Chega mais para frente aqui, por favor, gente, para ver quem vem atrás. Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor restaure a minha fé, que o Senhor me dê uma fé musculosa, uma fé intensa, uma fé viva. Senhor, me surpreenda. Senhor, desce lá em casa. Senhor, faz um milagre. Senhor, me
dá o trabalho que eu preciso. Senhor, abre a porta para mim. Senhor, me visita com cura, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nessa noite nós colocamos teu povo na tua presença. Ser propício a nós, pecadores. Senhor, nós queremos continuar navegando mesmo nas tempestades. Senhor, fortalece a fé do teu povo. Levanta aqui homens e mulheres de oração. Que esses irmãos tenham comunhão contigo. Que esses irmãos tenham frequência na sala do trono. Que esses irmãos tenham vida devocional diária. Que esses irmãos orem e vejam o poder de Deus atuando em suas vidas. Deus, restaura as famílias aqui desta igreja. Deus, restaura casamentos. Senhor, converte os filhos. Ó Deus, traz de volta o primeiro amor. Ó Deus, põe fogo na alma do teu povo. Dá um coração totalmente de Cristo. Pai de amor, eu quero nessa noite pedir ao Senhor que o Senhor, Deus, surpreenda os teus filhos. Senhor, revela a tua glória. Mostra para a tua serva que não há ninguém como o Senhor Jesus. O Senhor não perdeu o controle da situação. O Senhor está cuidando de tudo e o Senhor vai ser glorificado na vida dela. Ó Deus, dá vitória ao irmão nessa luta contra o pecado. Ó Pai, restaura essa vida. Envergonha o diabo na vida do teu servo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meu Pai. Ó Deus, manda um avivamento aqui na tua igreja. Deus, converte os corações a ti. Que haja mais consagração, que haja mais fidelidade, que haja mais amor por Jesus, que haja mais amor pelos irmãos, que haja um coração perdoador. Deus, traz reconciliação à tua igreja. Reconcilia irmãos que estão separados. Ó Deus, traz a unidade novamente. Dá um sopro de graça aqui. Ó Deus, salva muito povo. Nós oramos como orava o reverendo Simon. Tu a quem me der um batismo de fogo, que me purifique das minhas escórias, que me dê um coração totalmente de Cristo. Deus, nós queremos um coração totalmente de Jesus. Então nos restaura, Deus. Nos surpreende, Senhor. Jesus, quando o Senhor fizer grandes coisas, vai ficar claro que foi o Senhor que fez. Porque nós somos pequenininhos e as pessoas vão dizer, olhando para nós: uau, quem é como esse maravilhoso Jesus, que até o vento e o mar lhe obedecem. Senhor, abre os céus e desce, dissipa a nossa tempestade, glorifica o teu nome e revela a tua glória, e nós te serviremos com todo o nosso coração. Restaura-nos, ó Deus, reaviva-nos e abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Abraça o seu irmão, diga para ele que Deus te dê vitória sobre a tempestade, que Deus restaure a sua vida de oração, que Deus responda as tuas orações, que Ele te dê um avivamento, em nome de Jesus, amém. Pode voltar para o seu lugar. A palavra que está com o nosso amado pastor, reverendo Flávio Cunha, santo varão de Deus.